Oi pessoal, tudo bem? Você já foi vítima ou conhece alguém que já foi vítima de linchamento ou cancelamento na internet? Já pensou nas consequências? Depois da vinheta, a gente conversa mais sobre isso. Uma mensagem. A gente está vivendo num mundo de polarizações, num mundo onde todo mundo acha que tem razão e num mundo que é difícil discordar. Toda vez que alguém comete um deslize na internet, rapidamente vira alvo dos haters, daqueles odiadores. E existem os odiadores profissionais, aqueles que só fazem isso da vida. Existem aqueles que vão no embalo dessas pessoas que adoram odiar. São massa de manobra muitas vezes, ou Maria vai com as outras, vocês decidem o termo que se melhor adapta a essas pessoas. A questão é que muitas vezes essas pessoas que são vítimas cometem realmente deslizes, ou seja, pequenas falhas. Às vezes são só mal interpretadas, mas vem uma avalanche de ódio para cima delas. Muitas pessoas contaminadas por esse ambiente de ódio, de raiva que a gente tem visto há alguns anos na internet, descarregam todo o seu rancor, todo o seu ranço, todos os seus medos complexos em cima dessas vítimas. Não estou dizendo que as vítimas não tenham falado coisas ruins ou coisas erradas ou coisas equivocadas. O que eu estou perguntando para vocês, estou pedindo para que reflitam, é se há proporcionalidade entre o que essas pessoas têm falado na internet equivocadamente e o que elas têm recebido em troca. Ameaças, contas recebendo ódio de todos os lados, mensagens de baixíssimo nível, ameaças à família, aos filhos, aos pais, às esposas, ameaça ao ambiente de trabalho dessas pessoas, muitas inclusive que perdem o emprego por causa de uma manifestação equivocada ou mal interpretada. E a gente precisa entender um pouco como isso funciona. Por que isso funciona? Muita gente acredita que está por trás do teclado, por trás das câmeras de computador, por trás das câmeras de celular, estão incólumes, estão inatingíveis, o que não é verdade. Mas, obviamente, isso facilita. Isso cria coragem para aqueles que vão acusar, que vão linchar, que vão cancelar as vítimas da internet. Porque elas ganham voz e essas vozes ganham corpo, e muitas vezes a vida da vítima acaba sendo totalmente prejudicada, seja no lado pessoal, seja no lado profissional. Há diversos exemplos disso na imprensa e na literatura. Inclusive, eu tirei desse livro o título da nossa conversa de hoje e eu recomendo muitíssimo para quem gosta do tema. São histórias de casos que aconteceram nos Estados Unidos e o mais famoso é de uma americana que fez um comentário de certa forma ou de toda forma racista, embora ela tenha se justificado, e a justificativa está aqui no livro, dizendo que a intenção não foi essa, ao contrário, que a intenção foi alertar contra o racismo. Mas reconhece que não era comediante e por isso as pessoas não a compreenderam, não a entenderam e aconteceu o que aconteceu. E o que aconteceu? Ela saiu de Nova York e quando chegou na cidade do Cabo, na África do Sul, ela tinha centenas de mensagens perguntando o que tinha acontecido com ela, se estava tudo bem, e ela não estava entendendo. Ela já tinha sido demitida do seu emprego durante essa viagem, era o top one nas críticas dos haters e não haters do Twitter. Ela não conseguiu se hospedar nos hotéis da cidade do Cabo, justamente pelo comentário que ela fez. E qual foi? O seguinte, eu vou ler para vocês. Indo para a África, espero não pegar AIDS. Brincadeira, sou branca. Como se vê, é possível ter diversas interpretações a respeito desse comentário. E o mais fácil é entender que foi racista, e me parece que foi, embora ela justifique que não tenha sido, e vou dar o direito da dúvida para ela, o benefício da dúvida para ela. Acontece que ela perdeu o emprego, teve vida ameaçada, não sequer conseguiu hospedar, teve que voltar para os Estados Unidos. A vida dela simplesmente parou no tempo. Existem outros casos nesse livro muito parecidos, alguns bem pitorescos,
como o caso de uma mulher que ouviu uma piada machista num congresso de tecnologia, filmou os caras e tweetou, ou tirou uma fotografia e tweetou e repercutiu no próprio ambiente daquele congresso. Os caras foram convidados no intervalo a se retirarem do congresso, foram demitidos e tiveram inúmeros problemas. E um deles foi se lamentar na internet e o feitiço virou contra o feiticeiro. A mulher, porque o cara tinha filhos e dependia do emprego, a mulher que tweetou aquela imagem, né, falando da piada machista deles, acabou virando a vítima, porque se descobriu quem tinha feito, óbvio por conta do tweet. As pessoas começaram a xingar essa mulher, a persegui-la nas redes sociais, e ela também foi demitida, perdeu o emprego e a vida dela virou de cabeça para baixo, virou um inferno. E é muito interessante porque eu tenho um depoimento de uma ativista aqui dizendo que eles têm métodos para perseguir essas pessoas virtualmente. Em relação aos homens, normalmente eles atacam o que dói muito, que é a segurança do trabalho, a segurança do emprego, a segurança de ser o provedor financeiro da família. E com as mulheres eles vão um pouco mais fundo, eu entendo até que de uma maneira muito mais grave. Eles ameaçam a sexualidade da mulher, ameaçam de estuprar, de pegar na rua. É algo muito violento e que cria um pânico sem a menor sombra de dúvida. Recomendo o livro, tem outras histórias bem interessantes, assim como existem histórias no Brasil, algumas que viralizaram até por serem engraçadas e outras que viralizaram por conta de um comentário fora de contexto ou de uma fotografia. Também tem histórias e fotografias aqui tiradas e levadas para um outro lado. E isso acaba, como eu falei, virando de cabeça para baixo a vida de muitas pessoas. Então, quando a gente fala de linchamento, a gente está falando de pessoas que se tornam vítimas em sua honra, são ameaçadas, são colocadas numa linha de tiro muito grande de muitos lados por conta do que falaram ou fizeram, normalmente na internet. E quando a gente fala de cancelamento, normalmente estamos falando de pessoas com um pouco mais de visibilidade que acabam perdendo seguidores em massa por movimentos de outras pessoas que entendem o que elas fizeram ou comentaram foi equivocado, ou estaria fora de contexto, ou seria indevido. Por isso, eu recomendo que antes de ficar xingando, antes de ficar linchando ou antes de ficar cancelando, que a gente tenha um pouquinho de bom senso para refletir. Uma coisa é discordar das pessoas e dos comentários que são feitos. Outra coisa é partir para a agressividade. A gente não precisa mais disso. Espero que a gente tenha uma evolução ético-moral suficiente como humanidade para conseguir debater ideias e de repente até apontar erros daquelas pessoas. Mas não há ato que justifique agressividades gratuitas, violentas, sérias, que colocam em risco a vida dessas pessoas e a vida de seus familiares, porque a gente nunca sabe qual vai ser o louco que vai tentar alguma coisa efetiva contra a vida dessa pessoa no mundo real. Então, cuidado, preocupem-se com as suas responsabilidades, preocupem-se com a vida das outras pessoas, seja na internet ou fora da internet. Preocupem-se com a integridade física ou moral dessas pessoas. E sim, discutam, temos todos liberdade para falarmos o que quisermos, para debatermos da forma que quisermos debater, para defendermos nossos pontos de vista, mas não é necessário agressividade. Vamos deixar linchamentos e cancelamentos para o passado. Existem diversas e melhores formas de a gente debater assuntos que são muito importantes e analisar os outros pensamentos para tentar chegar num consenso ou pelo menos num confronto pacífico de ideias. Certo, pessoal? Se gostaram da conversa de hoje, compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus familiares, tanto esse vídeo quanto o canal. Um abraço e até a próxima.